E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma semana para a gente conversar aqui. Eu quero compartilhar hoje conteúdo que eu já tenho abordado algumas vezes, mas eu vou utilizar agora como base um autor que é o David Zimmerman. Ele tem um livro chamado Fundamentos Psicanalíticos, e nesse livro ele dá todos os fundamentos. É um livro muito interessante. Eu estava lendo lá um pouquinho a respeito de mãe simbiótica, né? Acho que eu já falei aqui, mas eu vou só dar uma ideia. Existe um problema muito grande quando no processo de educação dos filhos, a mãe, ela toma a criança para si e fica ali, não solta, né? Isso percorre por toda a vida. E eu vou ler o texto que ele escreveu aqui e vou fazendo comentários. Achei muito interessante, vou colocar o texto para você aqui também, tá bom? Mas eu quero te explicar então esse conteúdo, né, que é uma coisa muito séria. A mãe precisa permitir a entrada do pai, a mãe precisa deixar, né, que haja essa interdição da criança, né? Que está focada nela, para ela não... Porque existe uma necessidade, muitas vezes, da mãe dominar essa criança como se fosse uma parte dela, tá? Um objeto dela, né? Ela trata a criança como objeto. E a criança passa a tratar a mãe também como objeto que a complete. Ela fica incompleta sem a mãe. Isso vai para a vida toda. Tá? Então eu vou ler o texto aqui para você. Ele está explicando aqui, inclusive, uma estrutura do superego que chama contra-contra-ego, abordando a teoria de Bion. Tá? E eu vou ler o texto falando aqui como um exemplo, né, dessa situação, mas explicando então essa questão da mãe simbiótica, tá bom? Então diz o seguinte, ó, pode servir como exemplo disso a frequente situação de uma mãe simbiótica. O que é a mãe simbiótica? É a mãe agarrada com o filho. Não tem o pai ali interditando, tá bom? É a mãe agarrada. Uma mãe simbiótica que sob forma de doutrinação, vamos tentar para as palavras aqui, né? Doutrinação e chantagem afetiva. Então as mães, elas vão continuar dominando os filhos em cima de doutrinação e chantagem afetiva. Pode ser que no teu círculo aí, né, você tenha pessoas que estão agindo assim. Então elas estão num processo simbiótico e a desimbiotização é feita no divã do psicanalista. Não tem outro jeito para resolver isso aí não, tá bom? Mas vocês como pais podem trabalhar agora para evitar esse negócio, né? Tomar consciência disso, talvez até se for uma necessidade da mãe, ela se tratar para não ter essa necessidade. De chegar ao ponto de ter esse filho como um objeto que a complete, né? Então, através em forma de doutrinação e chantagem afetiva, impôs ao seu filho, aqui está falando que nesse caso já tem que ser um paciente, né? Nosso paciente de hoje, o papel de ele manter-se infantilizado para que nunca possa prescindir dela. Ela precisa que esse adulto, agora com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, não interessa, continue como uma criança. E ela faz isso, como ele falou aqui, através de doutrinação e através de chantagem afetiva, para que ele continue como uma criança, o filhinho dela. O filhinho dela é de 50 anos, por exemplo, né? Manter-se infantilizado para que nunca possa nunca possa prescindir dela, ou seja, ela precisa continuar sendo indispensável para ele. É uma necessidade doentia dela, tá? No caso que ela precisa se tratar dessa doença, né? Que é essa incompetência para entender que ela é separada do filho, que o filho não é um pedaço dela e que ele não a completa, existe ela, existe ele, separado. E então ela é um tratamento na psicanálise que faz para poder, precisa fazer análise, né? Para poder resolver isso. E aí, continuando aqui. E ser o seu companheiro eterno, olha só. Porque é ali, ó, tá? O companheiro eterno dessa mãe é esse filho. Depois eu vou ler o texto de novo, estou explicando passo a passo, né? Para você poder entender. Nesse caso, todo o êxito de uma mudança analítica que implicaria na aquisição de uma emancipação pode esbarrar neste contraego. Ou seja, esse contraego é um ego que sabota o ego. É um apêndice do superego que sabota o ego. Foi estruturado, né, por essa mãe simbiótica, nesse caso aqui, tá bom? Que ele está dando exemplo. Então, pode esbarrar nesse contra-ego que acusaria de um crime de alta infidelidade. Ou seja, se a criança tentar se libertar, para ela, né, essa estrutura vai dizer para ela, esse contra-ego, essa pressão desse sabotador do ego vai dizer para ela que isso é um crime de alta infidelidade, que ele não pode cometer. Traição e ingratidão. Olha que coisa pesada, né? Tudo isso porque essa mãe não tinha maturidade ao educar esse filho, né, ao criar esse filho para que ele fosse criado para o mundo e não para ela. Que ele não fosse um objeto dela. É um negócio triste, né? Vou ler de novo a citação e aí qualquer dúvida coloca aqui e eu explico um pouco mais. Ó, pode servir como exemplo disso, você está falando sobre contra-ego, né? Ação do contra-ego. Pode servir como exemplo disso a frequente situação de uma mãe simbiótica que, sob forma de doutrinação e chantagem afetiva, impôs a seu filho,
nosso paciente de hoje, o papel de ele manter-se infantilizado para que nunca possa prescindir dela e ser o seu companheiro eterno. A mãe quer o filho como companheiro eterno dela. Nesse caso, todo o êxito de uma mudança analítica que implicaria na aquisição de uma emancipação, ou seja, o menino se libertar, né, dessa mãe, pode esbarrar nesse contra-ego, que é essa estrutura do superego que vai sabotar essa libertação desse menino, que o acusaria de um crime de alta infidelidade, traição e ingratidão. Tá bom? Então a gente precisa realmente, nesses casos, gente, eu tenho falado muito, isso aqui tem muito a ver com o complexo de Édipo, que precisa funcionar. O complexo de Édipo é quando não deixa de ser essa simbiose, né, essa díade, e passa a ter o terceiro elemento, que é o pai. E o pai é que faz, a gente chama de essa interdição, né, do filho aqui, tá difícil botar o dedo, mas é isso, entrando no meio e separando esses dois aqui que estão agarrados. Tá bom? Dúvidas, coloca aqui. Se achou esse conteúdo interessante, curte esse negócio aí e compartilhe também. Tá bom? Grande abraço, até semana que vem.